Senhor presidente, nós, como uma Câmara Municipal, nós temos, obviamente, que nos cingir e ter o foco do nosso trabalho, as demandas da nossa população caxiense. No entanto, esta moção, mesmo que direcionada a uma pauta nacional, a um tema localizado na Câmara dos Deputados, é de interesse de todos os caxienses. Acho que, inclusive, nós, enquanto cidadãos e cidadãs, e reforçados nesse compromisso, nessa responsabilidade, por sermos vereadores, nós temos o dever de nos manifestar acerca deste episódio envolvendo o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Primeiro, pelos atos. Nós sabemos que o parlamento brasileiro, o povo brasileiro, é representado pela Câmara dos Deputados. Assim como o Senado representa os estados, o povo brasileiro é representado pela Câmara. Justamente por isso que, na ordem de sucessão, depois do vice-presidente, vem o presidente da Câmara dos Deputados. Então, é uma função tão relevante, tão estratégica e tão importante, que este assunto não pode passar incólume. Esta cidade, que já elegeu governadores, essa cidade que já elegeu senadores, tem deputados, como o deputado Pepe Vargas e o deputado Mauro Pereira, nós precisamos nos manifestar. Não é possível que nós assistamos de uma forma pacífica um deputado que já no início da legislatura e do seu mandato à frente da presidência da Câmara, sabotou o país. Sabotou o país porque fez uma verdadeira cruzada contra o governo federal, através das pautas bombas, através da manipulação do Congresso, que de uma forma concreta se demonstra através da sua influência no Conselho de Ética. Nós temos uma presidenta da República que em 2 meses está sendo julgada. Praticamente em 3 meses vai finalizar um processo de impeachment da presidente da República, outorgada pelo condão do voto popular. No entanto, um presidente da Câmara dos Deputados tem um processo no Conselho de Ética que se arrasta há mais de 6 meses, não se vislumbra o fim desse processo pela influência que ele exerce junto ao parlamento, sem falar da quebra do decoro, que aí sim é o principal motivo para que peçamos o seu afastamento e cassação. Não é pouca coisa um deputado que, no uso das suas atribuições, mente à Câmara dos Deputados. Isso é quebra do decoro. Nós tivemos agora, ontem, o depoimento do Fernando Baiano no Conselho de Ética, que confirmou que entregou 4 milhões de propina ao deputado Eduardo Cunha. Nós temos um presidente que é réu em 7 processos. Então, qual o Brasil que nós queremos? E que, por exemplo, o ex-presidente Lula, sem nenhum processo no STF, o que há são investigações, mas ele não é réu de nenhum processo, ele não pode ser ministro. Ele não pode assumir a posição de ministro. E, no entanto, Eduardo Cunha pode ser presidente da República pela linha sucessória. Ele é presidente da Casa. Se vingar o impeachment, que nós temos a convicção que não vai vingar, ele vai ser o primeiro na ordem sucessória. Na prática, o vice-presidente. Então, por todo o exposto, é necessário que essa casa se manifeste. E, através dessa casa, a voz da população caxiense chegue à Câmara dos Deputados de uma forma uníssona, dizendo fora Cunha. E me cumpre aqui cumprimentar a postura do deputado Pepe Vargas, que junto com a bancada não aceitou a chantagem do deputado Eduardo Cunha, e por isso nós estamos passando por um processo de impeachment. A nossa bancada, representada também pelo deputado Pepe, tem sido exemplar ao combate ao deputado Eduardo Cunha. Só que nós precisamos nos somar. Nós precisamos, por exemplo, que o deputado Mauro Pereira, do PMDB, represente a voz dos caxienses e lá na Câmara diga fora Cunha. Então, por isso que nós aprovarmos uma moção na data de hoje, ela tem uma simbologia importante para a política, para que possamos somar força e dar exemplo, porque, do contrário, todo o discurso que está se fazendo no Brasil é um discurso hipócrita. Primeiro, porque já se viu que a Lava Jato, ela diminuiu a sua intensidade. E quem falou isso foi o delegado da Polícia Federal, um dos 2 que estão à frente dessas investigações. Nós temos um discurso ético que só serve para um partido. E, no entanto, nós não podemos admitir que a representação máxima popular, que a Câmara dos Deputados, representada pelo seu presidente, possa estar gozando de todo o poder do qual ele tem, manipulando o Conselho de Ética,
manipulando as votações, inclusive interferindo nas investigações. Porque no direito há um conceito consolidado de que quando alguém pode intimidar testemunha ou pode manipular provas, ele tem que ser preso. E o Eduardo Cunha, no entanto, além de não estar preso, ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, nobre presidente, senhores nobres pares, momento oportuno, voto um sim bem grande.